Opa, e aí, tudo bem? Espero fazer o seu dia mais feliz agora. Tá começando o primeiro episódio desse grande projeto que eu tenho o prazer aqui de estar compartilhando com o nosso querido aqui, João Pedro Sena. João, tudo bem com você? Tudo ótimo, cara. Tô bem feliz. Vamos aí, vamos pra Per- cima. Perfeito. Bom, o programa vai se chamar 2 a 1 Podcast, o seu podcast de futebol. E basicamente o que a gente vai falar aqui é de futebol, né? Não tem nada de inventar a roda, mas vão ser dois caras falando abobrinha, falando besteira, mas que de alguma forma eu espero que faça o teu dia mais feliz, tá bom? Vamos combinar assim? Eu ia falar pra deixar o like, comentar, mas vamos ser sinceros, ninguém nunca viu um episódio, 1 minuto disso, né? Eu acho meio nada a ver. Então, espera pra ver. Se você gostar, deixa o seu like no final e a gente vai seguindo assim, fechou? É isso. João, sem rodeio. Brasileirão 2025 pra você. Foi bom, mais ou menos? Surpreendeu, decepcionou? Como que você viu o Brasileirão de forma geral? Cara, eu acho que o Brasileirão esse ano foi bem interessante, né? Os Uhum. times, eles evoluíram muito. O nível do futebol brasileiro hoje tá muito alto, né? Acho que é provavelmente, num geral, assim, o mais alto que a gente já teve. Então, gostei muito, foi muito bom de acompanhar, assim, a gente... ali na reta final já dava pra imaginar quem iria ganhar, né? Sim. Ou era o Palmeiras, ou era o Flamengo, acabou sendo o Flamengo. Mas eu gostei de ver também assim o desenvolver dos times, o crescimento dos times. No começo, muitos times estavam sonhando com Libertadores, sonhando com uma vaga direta na Libertadores, e aí depois estavam tentando fugir do rebaixamento, então foi muito bom esse ano. Cara, eu discordo. É bom deixar claro aqui que o mais legal desse programa é que a gente vai discordar bastante, tá bom? E eu acho que vocês vão gostar. Cara, eu acho assim, o campeonato na real foi bom, só que eu acho que teve alguns problemas, principalmente relacionado ao calendário. O calendário esse ano foi mais bagunçado do que já é Sim, normalmente, com a Copa do Mundo de Clubes. Ano que vem eu não acho que vai melhorar. E acho que o nível de futebol, ele teve um pouco abaixo do que eu acho que esses times poderiam render pelos jogadores que tinham. uhum, Vamos pensar, por exemplo, um São Paulo da vida. Tinha jogadores muito bons que mais nem jogaram, basicamente. Então o time caiu de rendimento. Palmeiras, eu acho que alguns jogos jogou bem, outros nem tanto. E aí, eu já vou entrar no primeiro, cara, na primeira ideia que a gente tem que trocar aqui. Aqui, se a produção puder colocar a tabela do Brasileirão, né? Como finalizou esse lindo campeonato. Flamengo campeão, né? Mais uma isso vez aí. levantando uma taça. Nossa, que novidade, quem diria, É, né? né? Caramba, que um dos times com maiores investimentos estaria ganhando. Nossa, beleza. Mas uma coisa que eu quero perguntar: Flamengo de 2019 ou Flamengo de 2025? Os dois ganharam os mesmos títulos. Uhum. Qual que você considera melhor? Eu tenho uma opinião, mas quero ouvir a sua primeiro. Cara, eu acho que se a gente for pegar no Brasileirão, né, que a gente tá trocando a ideia agora, eu acho que eu prefiro o Flamengo de 2019. Eu Uhum. acho que é um Flamengo que entregou jogos mais bonitos de assistir. Eram jogos que eu sentia que existia uma disputa maior, um enfrentamento maior pro Flamengo. Mas nesse ano, eu acho que muitos jogos o Flamengo a gente chegava e antes do jogo já imaginava, o Flamengo vai ganhar. É isso aí, o Flamengo é só melhor, vai ganhar, vai fazer ali 1-0, vai fazer 2-0 e vai entregar e era um resultado simples de imaginar assim. Eu Sim. acho que o Flamengo de 2019 ele entregou muito mais entretenimento, muito mais magia dentro de campo assim. Então eu acho que é por esse aspecto assim, que é a parte que me interessa no futebol, eu ficaria com o Flamengo de 19. Cara, eu acho que uma coisa interessante do 19, que aí só eu tenho que admitir. Eu lembro quando o São Paulo tinha acabado de contratar o Fernando Diniz Sim. e eles foi jogar contra o Flamengo lá no Maracanã. E eu lembro assim que os comentários na internet, nos programas de TV, era tipo assim, de quanto São Paulo vai perder. O Flamengo em 2019 É chegava a isso. ser bizarramente temido, sabe? Essa era a sensação. Mas eu tenho um ponto a colocar aqui. Os times que o Flamengo de 2019 enfrentou eram muito mais fáceis do que agora, porque eu acho que o futebol brasileiro evoluiu bastante de 2019 para cá. Se pegar a maioria dos times que estão aqui na tabela, em 2019 eles eram piores. Sim. Seja porque agora tem mais investimento, porque, cara, os caras repatriou muito jogador velho, que por mais que esteja velho, tecnicamente o cara é absurdo. Porque naquela época o vice-campeão acho que foi o Santos, né? Aham. O Santos que o grande jogador era o Marinho, né? O grande técnico era o Sampaoli, que E foi rei da depois, América, o Marinho. entendeu? Tipo assim, o nível, sabe? Eu acho que os adversários que o Flamengo tá enfrentando atualmente são muito Sim. melhores. Então eu acho que por mais que 2019 jogou melhor, um futebol mais mágico, cara, eu acho que esse time enfrentou uma pedreira, sabe? Bem mais complexa de lidar. Então eu acho que na balança eu ainda fico com esse, Sim. entendeu? Por causa disso.
Mas o Flamengo foi campeão, como todo mundo imaginava. O segundo colocado, como todo mundo imaginava que podia ser o Palmeiras ou o Flamengo, foi o Palmeiras. Você acha que foi um fracasso? Você acha que realmente foi um ano fracassado, afinal? Perdeu a Libertadores e perdeu o Brasileiro Sim. e até o Paulista também. Cara, eu acho que se você é palmeirense, ainda mais na era Abel agora, o esperado é você ganhar algum título, né? Então, ainda mais com o investimento que o Flamengo teve, o investimento que o Palmeiras teve, O você. maior do Brasil esse ano, né? Exato. Sim. Fazendo o investimento que eles fizeram para o Mundial de Clubes também, a contratação do Paulinho, que no final das contas o Paulinho se pagou, né, no Mundial de Clubes, mas ainda assim eles tiveram um investimento que financeiramente com certeza existiu retorno. Com certeza, porque você fica em segundo de todos os campeonatos que você participou, ainda vai longe na Copa do Mundo de Clubes, você tem um retorno financeiro com certeza agradável, O né, Palmeiras ele chegou nas pro oitavas, Palmeiras. né? Na Copa do Mundo ou foi nas quartas? Nas quartas. Nas Nas quartas? quartas. Entendi. E, e eu acho que isso, para a diretoria do Palmeiras, que enxerga o negócio como uma maneira mais empresarial, eu acho que para eles é enxergado como positivo, Ganhou como dinheiro. tranquilo, exato, porque eles Uhum. enxergam dessa forma, o Palmeiras para eles é uma empresa. Mas eu entendo o torcedor palmeirense ter um sentimento de fracasso esse ano. De imaginar que mesmo que o time tenha investido tanto, teve tanto retorno e tudo mais, ainda faltou. Ainda o grito de campeão do Palmeiras esse ano fica pro ano que vem. Teus amigos, assim, que você conhece, os palmeirenses, o que que eles falaram? Cara, Cara, os que eu conheço, os caras, assim, é fora Abel exato. até não poder mais, sendo E que assim, renovou. e renovou. E, tipo assim, não tem sinal de que vai sair. Exato. Mas até que ponto é tipo, não, calma, não é porque não ganhou o título que tá ruim. Até que ponto é tipo, como você falou, estamos ganhando dinheiro, tá tudo bem. E a torcida tá aí reclamando, porque Aham. o time em si, cara, teve jogos bons. Mas teve muito jogo que o Palmeiras jogou pessimamente, assim, foi ridículo. E pelo Uhum. investimento que teve, sabe? Então, o que que seus amigos falaram? Cara, a sensação da galera é mais de. Existe esses dois lados, né? A galera que entende que tudo bem, a gente tá ganhando tudo todo ano, em algum ano não vai ganhar, e tudo bem. Sim. Mas também existe essa outra galera que fica furiosa, porque Uhum. os jogadores que tem, o técnico que tem, o apoio, o aporte financeiro que tem, não era para o Palmeiras não ganhar nada, né? Então, a Copa do Brasil, que ainda nem foi definida, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. Mas o Palmeiras nem tá nas semifinais da Copa do Brasil, né? Foi também eliminado por Corinthians, como foi no Paulistão. Então, eu acho que em todas as competições, o Palmeiras se resumiu a perder pro Flamengo e pro Corinthians, né? Sim. O Corinthians que tem um elenco que quando quer jogar, joga, né? É, vamos falar disso E, também, e o inclusive. Flamengo que é esse time, esse super time que a gente tava falando. Então, assim, se você for analisar na, nas entrelinhas dessas decepções, desses vices do Palmeiras, eu acho que é entendível, sabe? Você Mas, pode ter essa mas sensação. assim, vamos lá. Qual time é melhor, na sua visão? Sim. Elenco, de forma geral. Palmeiras ou Flamengo? Não, eu acho que o do Flamengo. É o que eu Eu ia também falar acho. também. O elenco, A gente tá concordando nesse o caso. elenco, mas essa é a coisa que a gente tava falando em comparação com 2019. O elenco do Flamengo, esse ano ele é melhor. É melhor? Indiscutivelmente. Eles foram atrás Exatamente. de muitos jogadores da prateleira B da Europa e trouxeram pra cá e aqui esses caras são a maior prateleira que existe. Então esse que é o ponto, cara. Porque assim, o Palmeiras teve o maior investimento. Beleza, ok. Concordo com isso. Mas vamos combinar? O Flamengo ainda é melhor. E tem que se aceitar isso. O Flamengo hoje é o melhor time do Brasil. Seja em elenco, seja em time. Tem um técnico que tem pontos a melhorar. Não é porque ganhou tudo que o Felipe Luiz tá pronto. O Felipe Exato. Luiz, os próprios flamenguistas falam isso. Cara, outro dia eu tava pegando Uber aqui, o cara mora aqui em São Paulo, mas o cara é flamenguista e ele falando, cara, o Felipe Luiz, pra mim, ele é um técnico ainda que tá em Tá formação. amadurecendo, Tá tá amadurecendo. amadurecendo. Diferente de Jorge Jesus naquela época, que tava no prime Sim, Jorge Jesus. Mas assim, perder um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores num jogo. O Palmeiras jogou muito mal. Mas, cara, perdeu pra um time que é melhor. Tá sim. ligado? Eu acho que entra naquilo, cara. Pô, vamos combinar. O torcedor do Palmeiras tá mal acostumado, cara. Assim como teve. O torcedor do Flamengo também tá mal acostumado. O torcedor do São Paulo tem uma época que tá mal acostumado. O torcedor do Santos, uma época, tava mal acostumado. Sim. Não ganhar hoje é um fracasso, sendo que assim. Beleza, é o maior investimento e tal, mas perdeu pro melhor time, mano. Uhum. Perdeu pro melhor time. Agora,
Será que ter o Abel pra sempre é o caminho? Eu acho que essa é a questão, sabe? Uhum. Você acha que faz sentido ter o Abel independente de qualquer coisa? Cara, eu acho que sim. Eu acho que as derrotas que o Corinthians, que o Palmeiras teve contra o Corinthians, que né, foi os campeonatos que ele não perdeu pro Flamengo, eu acho que foi a sensação que eu tive foi de uma falta de entendimento do elenco, uma falta Uhum. de interesse do elenco como um todo, incluindo o Abel. Então, é, Abel acomodou. eu sinto que ele teve essa sensação de comodismo, Uhum. sabe? De ele estar ali na posição dele, em que ele entende que a posição dele é segura, até é só referente à relação boa que ele tem com a Leila. Se ele Sim. tiver uma relação boa com a Leila, ele vai ficar até 2040, independente do que for. A gente sabe que esse Palmeiras não é time que vai deixar de jogar Libertadores, por exemplo, Mas né? assim, tem os mais críticos, assim, os caras são críticos, né, cara? Não sou eu, imagina. Fala assim que o Abel dessa vez não tinha um Estevão ou um Hendrick no time Sim, pra salvar certos jogos. O Palmeiras não sim. jogava bem. Tinha um Vitor Roque e tal, mas que não é o mesmo nível. A Aham. gente tá vendo que não é o mesmo nível. Então, Ah, o Vitor assim, Roque que chega no meio do ano também, sim, né? Então ele não joga o exato. campeonato inteiro. Quem sabe ano que vem, ele jogando o campeonato inteiro, ele pode trazer mais, né? Ele Uhum, disputou artilharia com o Caio Jorge, uhum. mesmo só jogando metade do campeonato. Então acho que isso diz muito sobre ele como jogador e sobre o Palmeiras também. Eu acho que cabe o torcedor do Palmeiras que quiser se pronunciar a respeito e falar a verdade, cara. E o Abel tem que sair mesmo de uma vez por todas ou mantém o projeto, né? O famoso projeto. Se fosse outro técnico, será que ele continuaria depois do que fez esse ano? Só porque o Abel ganhou o que ganhou, tem crédito pra sempre, tá Sim. ligado? Acho que vale discutir, mas no meu veredito final, eu não acho que é fracasso esse ano. Uhum. Mas, no mínimo, é um alerta, tá ligado? E o Sim. seu veredito, assim, Cara, o meu veredito papo, final no papo, Papum eu acho que não é fracasso, mas é um sinal de alerta, sabe? tá me imitando. É o sinal Tá me amarelo. imitando. Não, É legal, tá me é o imitando. sinal amarelo. Ó, É. pega o que eu vou falar. Se até 2027, que é quando o novo contrato do Abel acaba, se até 2027 o Abel não ganhar nada, eu acho que aí não tem salvação, sabe? Assim, 2 anos, Se mais ele... 2 anos sem ganhar Exato. nada. Nossa, Se ele... Não, aí eu digo ganhar nada títulos importantes, porque o sim, Abel pode ganhar 70 Paulista. Paulista, quem ele Sim, sim. quiser, mas as pessoas entendem a importância que os outros campeonatos têm. Mas sabe por quê? Porque hoje em dia na Libertadores virou uma Copa do Brasil. A Libertadores hoje é uma Sim, Copa do Brasil, ponto. E nessa, se espera que o time com o maior investimento do Brasil chegue pelo menos na semifinal. O Palmeiras vai chegar na semifinal nos próximos todo 2 ano, anos. Vai todo ano. chegar. Aí vai A chegar não e. ser que pegue o Flamengo antes. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto, cara. E eu acho que parece que o Brasil tá se tornando uma Espanha, tá ligado? Dois times, Dois assim, times se que sobressaindo estão e. sempre se Cara, sobressaindo. sinceramente, eu acho isso muito chato. Óbvio, se eu fosse torcedor do Palmeiras ou do Flamengo, eu ia gostar. Mas pro campeonato em si eu acho zoado, tá ligado? Aham. Mas, bom, depois teve o Palmeiras, depois o Cruzeiro, que surpreendeu. Acho que ninguém vai dizer que imaginava o Cruzeiro em terceiro lugar, né? Então acho que o Cruzeiro foi muito bem. Não, o Cruzeiro teve Leonardo um Jardim. ótimo campeonato. O Leonardo Jardim, ele teve o Mbappé e agora tem o Caio Jorge, né? Dá pra se dizer que são patamares assim. Um pouco Um diferentes, pouco né? diferentes, tudo bem. Um pouquinho só. Tu não me deixou falar uns absurdos aqui. Mas o. Cara, eu acho o Leonardo Jardim um técnico muito bom, tá ligado? Não só porque ele fez agora, mas quando o Cruzeiro contratou, eu não imaginava que ia chegar em terceiro. Sim. Mas eu imaginava que o cara tava contratando um cara diferente, sabe? Saiu um pouco, porque hoje em dia, você pega qualquer dirigente do futebol brasileiro, o primeiro gringo que o cara pensa é o Sampaoli, é o cara lá, o Castro, o Luiz Castro, tá ligado? Mano, sei lá, o Jorge Jesus, que ninguém consegue. Obviamente, É, sim. assim, o cara não consegue pensar além. Aí pegou um cara que tinha chegado numa semifinal de Champions League, detalhe, fazendo um 4-4-2 basicão, mas que funcionava. E o cara chegou e mostrou, mano, que às vezes o futebol é assim, tá ligado? Pegou um time que tinha bons jogadores, colocou o Gabigol no banco, falou, tô nem aí que se você é o Gabigol. O Gabigol que Entendeu? não deu problema nenhum esse ano, né? E é legal isso De também, é legal vestiário. falar. Deu pra Ele ver é. um amadurecimento do Sim. Gabigol, assim. Eu acho que ano passado deu bel por causa do Tite. Porque o Gabigol odeia o Tite, todo E o mundo Tite sabe odeia o disso. Gabigol também. Eles Exato. têm E uma aí não relação tinha como, difícil. tá ligado? Mas o Gabigol não é esse bad boy que a galera fala, não, tá ligado? Eu acho que ele tem muito mais limite do que falam. Mirassol, não preciso falar, mano. Ó. É a Ninguém. grande surpresa Ninguém. do ano, né? Não, Acho que é máfia, o né? Mirassol, ele se construiu baseado no que, diria que no arroz e feijão, assim. Sim, sim. Então, né, um time junto com o Flamengo, é os únicos times que não perderam nenhum jogo dentro de casa, né? É Acho que bizarro o isso, mano. Mirassol, ele
ele se manteve na sua força, né? Uhum, Primeiro ano dos times indo conhecer, né, a cidade de Mirassol, digamos assim. Então, sim. eu fui até assistir alguns jogos lá. Lá é legal? A sensação é muito boa, é É. muito Mas tem divertido torcedor do assistir. Mirassol, Mirassol mesmo? Sim, claro, Tem? todas as pessoas da cidade, Mirassol, são os torcedores do Porque, tipo, a Mirassol. galera lá em Bragança não tem mais ou menos isso, sabe? Sim, sim. Entendeu? Mas em Mirassol eles são muito identificados com o clube, assim. Legal, Que legal. é o que até falei com alguns torcedores de lá, eles dizem que, pô, essa parada de eles serem o time brasileiro que é conhecido pela camisa amarela, né? Sim. Então, o que remete à seleção brasileira, né, e tudo mais. Inclusive, a gente tá com a camisa do Inclusive, Mirassol né? aí, né? É. Essa camisa do Então, Mirassol usada pelo Neymar na Copa das Confederações. mas acho que é isso, cara. O Mirassol ele promete bastante pro ano que vem, né? Porque os times sul-americanos na Libertadores não conhecem, né? Sim. Não sabem, óbvio que tem muito a estudar sobre ele, mas eu diria que vai ser um enfrentamento perigoso aí, que o Mirassol pode surpreender de verdade. É qual estádio bota mais medo, né? Estádio do Mirassol, né? Ou La Bombonera? Aí, Entendeu? aí Essa é a já. questão, essa é a questão. Todo mundo conhece La Bombonera, né? Sim. Então. E o Boca não ficaria em quarto no Campeonato Brasileiro. É importante deixar claro isso. É Hoje importante em deixar dia claro isso. nem, Fluminense, cara, nem eu acho o sonhando. Fluminense muito legal, porque o Fluminense, pra mim, é o maior retrato do futebol brasileiro. Cara, o Fluminense representa o futebol brasileiro. A gente tá falando de um clube que ano passado quase caiu. Aí chega o Thiago Silva, salva, porque o Thiago Silva é um fenômeno. Cara, começa o ano sem nenhuma perspectiva. Aí, cara, não tem nada com nada acontecendo. Os caras conseguem chegar numa semifinal de Copa do Mundo de clubes. Sim. Tipo, derrotando o Inter de Milão, derrotando O Al Hilal. O Al Hilal. Velho, pô, bizarro, ninguém esperava. Os caras conseguem ir muito mal no Campeonato Brasileiro. Aí chega o Zubeldia, que tava patinando no São Paulo, Sim. e faz o time chegar em quinto. Tipo assim, o Fluminense, cara, é o suco do futebol brasileiro. E agora perdeu pro Vasco. Entendeu? Tipo assim, não dá pra saber o que vai acontecer. É isso, é um time inesperado, Não né? dá. Um time que você não pode esperar nada. Para mim, o Fluminense era o time, né, pensando aí nessa jornada da Copa do Brasil, era o time que melhor vinha aí, né? Tava com bons resultados, né? Terminou o campeonato bem, tava demonstrando um bom futebol. Mas aí chega agora contra o Vasco e eles dão essa deslizada, sabe? Sim. Eu acho que é isso. O Fluminense ele se ajeitou também. Ele entendeu que, né, poderia pegar essa vaga direta para Libertadores, aproveitar esse G5. Então, mas é o que você falou, cara. O Fluminense ele tem altos e baixos. Os altos são muito altos, né? Pegar uma semifinal Copa do de Mundo. Copa do Mundo de Não, clubes bizarro. Isso é é inacreditável. algo inexplicável, assim. E ainda mais perdendo pro campeão, né? Então, eu, eu diria que o Fluminense, como você disse, ele tem essa identificação, né? É o clube que em 23 ele ganha a Libertadores na magia, que também foi um título inexplicável, assim. E aí, de novo, chega na semifinal do Mundial de Clubes com as pessoas pensando que o Fluminense poderia chegar até na final. E em 2024 é um time que quase caiu. Sim. Então você imagina isso, né? Um time que ganha Libertadores, quase cai, vai pra semifinal de Mundial de Clubes. O que vai ser do Fluminense ano que vem, né? A gente Nossa. não sabe o que esperar. Cara, eu queria mandar um abraço especial pro meu amigo Gustavo, que saiu de Curitiba, gastou uma grana ferrada pra ver o Fluminense tomar uma virada do Vasco no último minuto. Um abraço, Gustavo. Prazer sempre ter você como amigo, valeu? Cara, vamos lá. Botafogo e Bahia. Eu acho que assim, o Botafogo esse ano. Falar rapidamente do Botafogo, porque vamos combinar. Cara, o Botafogo nem fedeu nem cheirou esse ano, Não tá prometeu ligado? Não muito. prometeu porque Não, vendeu todo mundo, sim, saiu técnico, mas no final chegou em sexto, que eu acho que sim. é um bom resultado pro time do Botafogo, que tem alguns jogadores bons e que eu acho muito legal, cara. O Botafogo sempre contrata uns caras muito aleatórios que ninguém conhece, Mas que são que são bons. bons, cara, porque isso é trabalho, tá ligado? Sim. Tipo assim, a gente não sabia que o cara que joga na oitava divisão da Suécia, ok. Agora, um cara que trabalha com futebol ganha salário com isso, o cara tem que saber, Não, o scout do entendeu? Botafogo é muito É bom. O John bizarro, muito Textor bom. tá fazendo diferença, trazendo essa ideologia pro Brasil, Sim, sabe? não, é bizarro, mano. Outros times, eu sinto que contratações até do Flamengo, Uhum. que né, trouxeram o Saul, trouxeram o Samuel Lino, trouxeram, né, esses jogadores É fácil ver, é fácil é mais identificar. fácil ver. Mas o Botafogo ele traz uns jogadores mais diferentes, assim, Uhum. e que dão certo, né? A gente viu Sim. como isso deu certo no ano passado, e como continua dando certo, assim, porque mesmo depois do Botafogo ter se envolvido em diversas polêmicas, né, sobre vender, sobre possíveis parcerias aí com outros clubes para vender jogadores, conseguir outros jogadores.
ter ficado em sexto lugar, eu acho que é uma boa, é um bom planejamento, sabe, pro ano que vem. Vai disputar aí a pré da Libertadores, né? Se o Cruzeiro ou o Fluminense não ganharem a Copa do Brasil. E eu acho que é isso, sabe? O Sim. Botafogo ele se coloca nesse espaço de times que estão crescendo, estão batalhando por essa vaga direta na Libertadores Ah, todo cara, ano. eu sinceramente, assim, eu acho que pro Botafogo é melhor não ter expectativa, Aham. tá ligado? Eu acho que o problema do Botafogo é expectativa. Perder o título por causa disso. Então, eu acho que é bom pra eles isso. Aí você tem o Bahia, que, cara, o Bahia em certos momentos do ano, eu achava um dos futebol mais legal de se ver jogar, tá ligado? Então, eu acho que o Rogério Ceni, mano, preciso falar, o cara faz um trabalho que eu, pelo menos, sou fã do Bahia. Tem uns jogadores muito bons. Eu acho que o Bahia, ele não tem que se projetar como sétimo. Eu acho que o Bahia tem que pensar, por exemplo, em chegar em quarto, terceiro ano que vem, cara. Sim. Agora tem dinheiro, É não vai uma dizer que não tem. construção. É, O Bahia é tá outro ligado? time Tem torcida, tá que ligado? faz parte disso. Entendeu? Eu acho que faz sentido pensar em melhorar. Mas também não acho horrível. Sim. É, São Paulo, cara, eu acho que São Paulo é um grande caso de Grey's Anatomy esse ano, né? Eu acho que ninguém vai achar que o São Paulo jogou futebol. O São Paulo participou de uma série de entretenimento voltado, né, à área médica. Então, acho que assim, foi uma das temporadas de Grey's Anatomy. Cara, não tem o que explicar. Tipo assim, recentemente agora saiu a notícia de que um dos médicos de São Paulo estava receitando aquele remédio para emagrecimento, Manjori, sei lá o quê. Sei, Manjori. É, tipo, mano, o que é o São Paulo? Assim, eu acho que não tem nem o que falar do São Paulo dentro de campo. Foi uma bagunça. E Sim, fora de campo foi pior ainda. E assim, o São Paulo não tem dinheiro, né? sim. O São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo tá gastando altos salários. Agora o Oscar, informação, você tá vendo primeiro aqui. O Oscar vai se aposentar, entendeu? Fiquei sabendo. Tenho meus contatos, Aham. entendeu? Então, assim, vai pelo menos deixar de pagar um salário alto pra caramba, o maior do elenco. Mas, não sei, cara, não tenho expectativa nenhuma que o São Paulo vai chegar na pré-Libertadores se Fluminense ou Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. E vai talvez perder na pré, não duvido nada, tá? Pra mim o São Paulo, ele, por mais que seja um ano catastrófico pro São Paulo, eu diria assim, Uhum. ele ainda consegue se manter em oitavo, né, e brigar por essa vaga na pré-Libertadores. Então, eu, eu acho que, cara, o São Paulo, ele podia muito mais, né? Ah, tinha Então, elenco, tinha time pra isso, pelo então menos. eu acho que esses problemas extracampo, os principais problemas com o Júlio Casares e tudo mais, eu acho que isso problematizou muito dentro do elenco, os jogadores não recebendo, trocando de técnico, isso afeta muito, né? A gente Sim, vê nos últimos anos que isso afeta muito o desempenho de um time. sim. Então, o São Paulo que poderia, né, beliscar essa vaga de quinta, essa vaga de sexta, essa vaga de sétimo, infelizmente teve um ano difícil do extracampo, né? A gente não Sim. pôde ver o que o São Paulo poderia entregar de verdade dentro de campo, também com as lesões, obviamente. Mas eu acho que é isso, cara. O São Paulo ele tem que entender se ele vai ser hotel ou se ele vai ser um time de futebol, sabe? Sim. Então eu acho que é isso. Cara, Grêmio, nem fedeu nem Ah, cheirou. falando, eu acho Hum. que é até um ponto interessante que a gente vai falar desses times que ficam mais para Sul-Americana. Eu acho que a expectativa de alguns era essa, como o Bragantino, como o Atlético Mineiro, né? E o Grêmio também, mas eu acho que é um alerta para os times do Sul, né? Que a única disputa que o Grêmio tem no ano é se vai ganhar do Inter ou não vai ganhar do Inter. O maior título do Grêmio esse ano seria se o Inter tivesse caído. Então, Mas você não acha que a eu. expectativa do Internacional era pelo menos brigar pelo título? Desse ano É. do Porque Brasileirão? ano passado Nem brigou? um pouco. Ano Nem um passado pouco. brigou? Porque eu acho que é o que você tava falando. O futebol brasileiro é isso. Uhum. Um time, um ano, ele tem um ano muito bom, tá tudo encaixando. No outro ano, vamos ver. Sim. É, o Grêmio, inclusive, 2 anos atrás foi o vice-campeão. Exatamente. Então, o Grêmio tem que entender o que vai querer. Se ele vai querer ser esse time que fica aí e comemora que o rival dele tá perdendo, ou se ele quer ele mesmo ganhar, sabe? Sim. Desses outros times do Bragantino e do Atlético, acho que é isso, sabe? Não... Cara, o Atlético, na era Hulk, vamos combinar, é fracasso ou é sucesso? Na era Hulk, não agora, esse ano. Contando todos os anos que Sim, o Hulk chegou. Porque o Hulk chega, claramente eleva. Por isso que eu falo era Hulk, porque ele eleva o nível do time. O cara ganha o Campeonato Brasileiro, ganha a Copa do Brasil. Só que, cara, o Atlético Mineiro é um time que, por exemplo, não chega. Na Libertadores foi um fiasco diversas vezes.
com o Hulk pipocando, a gente tem que lembrar disso. Sim. Eu acho que não foi só uma vez, não. Acho que foi umas 2 vezes, pelo menos, que o Hulk pipocou. Chegou na final do Sul-Americano, o Hulk pipocou de novo agora, perdendo o pênalti. Cara, contando também com o Hulk, eu acho que o Atlético Mineiro, pelo investimento que ele tem, cara, eu acho que o Atlético Mineiro é um fracasso na era do Hulk, sabe? Mesmo com o título brasileiro. Cara, eu acho que não, porque o Atlético Mineiro, ele não se posiciona historicamente como um time que precisaria estar dentre os times que mais ganham hoje em dia. Então, eu acho que define por isso, por um time que, assim, poderia sim estar disputando por uma vaga na Libertadores, mas que ano sim, ano não vai disputar, sabe? Eu acho que o Atlético Mineiro é esse time. Ah, cara, não Não, sei. Sabe por quê? Porque o Atlético Mineiro, desde a era Ronaldinho, quando começa lá com o Calil contratando o Jô, o Ronaldinho, sobe o Bernard, ali 2012, cara, o Atlético se posicionou entre os grandes clubes do Brasil. Todos os anos ou competia, ou tinha um grande elenco, então, tá mas ligado? o Atlético está competindo. Essa é a verdade. Em décimo É, primeiro? ele se... Não, mas ele está competindo, porque ano passado ele é vice de Libertadores, esse ano ele é vice de Sul-Americana, e anos anteriores ele foi campeão de Brasileiro e de Copa do Brasil. Então a gente estava falando de São Paulo, o Atlético tem mais títulos importantes do que o São Paulo nesse retrospecto, Só que na era os... Hulk. Não, só que na era Hulk, o Atlético também, ele foi responsável por contratações bem midiáticas e que tinham a ideia de ganhar títulos claramente. O São Paulo esse ano teve, mas Sim, ao longo dos anos, acho que se for comparar os dois clubes, teve menos contratações nesse sentido. O Atlético, eu acho que desde o começo da era, desde antes inclusive, né? Porque antes do Hulk chegar, o Atlético também já fazia boas contratações. sim. Só que parece que o Atlético começou a contratar, por exemplo, jogadores que não estão em alto nível mais, tá ligado? Não faz o menor sentido. O Gustavo Scarpa foi contratado, né? O Rony foi contratado. Cara, jogadores que você não entendia. O Atlético Mineiro pegou o Palmeiras e falou assim: quem que vocês não querem? Entendeu? E é por isso que tá em 11º e o Palmeiras tá em segundo. Porque o Palmeiras pegou os caras que ele não queria, vendeu o Atlético Mineiro e contratou jogadores melhores. Então eu acho que assim, por que que eu falo? Pelo investimento na era Hulk que o Atlético Mineiro teve, sabe? Sempre contratando jogadores de potencial, de talento, de calibre. Eu acho que um brasileiro, não tô falando na história do Atlético Mineiro, mas nessa era, eu acho que um brasileiro só, quando ele foi campeão, e foi campeão com mérito, e uma Copa do Brasil, que vamos combinar, a Copa do Brasil, cara, é um título bem legal, mas é aquele negócio, tipo assim, o Vasco pode ganhar agora, entendeu? Isso não torna o Vasco um time de elite hoje do futebol brasileiro. Então, assim, acho que o Atlético Mineiro, na minha visão, tá ligado? Eu acho que é um fracasso na era Hulk, sabe? Ah, Pelo que ele poderia entregar. eu acho que fracasso é uma palavra muito forte, porque a gente vê outros times nesse mesmo prospecto com um investimento que pode ser até parecido assim, com uma expectativa até às vezes maior, e teve o mesmo tanto de títulos, sabe? Tipo Então, quem? a gente tava falando do Fluminense, a gente tava falando do Mas Botafogo. você acha que o Fluminense teve o mesmo investimento que o Atlético Mineiro nos últimos anos? Acho que não. Nos últimos anos é um pouco parecido, pô. Você acha? Nos últimos anos, no 2 anos Cara, não recentes. sei, mano. Porque eu acho que o Fluminense, a técnica dele foi contratar jogadores com a média ali de idade de O próprio Cruzeiro. 67 anos, O tá próprio ligado? Cruzeiro. Mas Então, sim, eu acho que o Atlético ele é outro time que tem que. Esses times que ficam nesse meio limbo da Sul-Americana, né? aham, Que não vão muito para disputar, tentar chegar na Libertadores, eles ficam sim. meio que nessa de, pô, estamos na Sul-Americana e não vamos cair, e é isso aí. O Atlético é um desses times que ele pode é, fazer diferente para chegar mais alto, né? Sim. Óbvio que tem que ter um 11º no campeonato, né? Isso é óbvio. Mas eu acho É que que frase certeira, hein, É, mano? exato. Impressionante. Tem que ter esse Conhecimento. time, né? E o Atlético eu acho que não é um fracasso ele ser esse time hoje. Então, porque é o que eu disse, ano que vem ele pode chegar, pode impressionar, pode fazer mais e pode ser que não faça. E aí, se não fizer, eu acho que vai ser um fracasso. Se o Atlético, conforme o tempo for piorando, for descendo, ir para 13º e para 15º, aí sim eu acho que é um problema, sabe? É. Mas até mesmo a gente viu ano passado, né? Que o Atlético ele é um time que melhorou no campeonato de pontos corridos, porque ele Uhum. chega na final da Libertadores e quase cai, né? Cara, que Então, o que é loucura. uma loucura de se Sim. pensar, né? Eu, Mas, eu, eu discordo porque eu vejo o seguinte. Quando a gente fala de Flamengo e Palmeiras, a gente fala que o Atlético Mineiro estava acompanhando esse time nos últimos anos. A gente sempre sim, falava, quem vai ganhar é Flamengo, Atlético Mineiro ou Palmeiras. sim. Sempre era. E aí eu vejo os dois brigando pelo título e o Atlético não tá em terceiro, quarto, nem quinto, nem sexto, nem sétimo, Mas tá em 11º. eu acho que é isso que E uma final é o que a gente sul-americana, tava falando tá do ligado?
O Flamengo e o Palmeiras, eles são esses times que conseguiram se manter, né? Então, Muitos times estão chegando agora, a gente vai pensar nos próximos anos que o Cruzeiro, que o Mirassol vão ser esses times que podem acompanhar uhum, eles dois, mas eu acho que eles dois são os times que se mantêm, sabe? sim. Mas, assim, acho que o do Atlético é isso. Para falar agora do Santos e do Corinthians, o Santos que é uma surpresa estar aqui, né? É porque a Era um diferença do time. Santos pro time que cai é 4 pontos, né? Exato. Futebol brasileiro. E, e eu acho que, assim, eu acho que o mais interessante para se falar é o Corinthians ter ficado abaixo do Santos, né? O Corinthians encerra o Campeonato Brasileiro sendo o pior, sendo o pior time paulista, né? É óbvio que é por uma questão de saldo de gols, mas, assim, o Santos teve um ano patético, né? O Santos Não, foi ridículo. teve um ano terrível, teve um ano muito complicado, que se falava mais sobre um jogador, que obviamente é o Neymar, né? Mas que a gente vai falar mais um pouco depois, né? Mas assim, o Corinthians ter terminado abaixo do Santos, que é esse time que estava até a última rodada brigando para não cair, eu acho que é alarmante pro Corinthians, sabe, cara? Por mais que tenha ganhado agora na semifinal da Copa do Brasil, pode ganhar a Copa do Brasil, pode ir para Libertadores, né? Imagina, se você termina o ano do corintiano falando, pô, vamos disputar a Libertadores ano que vem e Ganhamos a Copa vamos do ver. Brasil, Exato. ganhamos dinheiro da Copa do Brasil e o Palmeiras foi Ganhamos. vice e não ganhou nada. Ganhamos o Paulista, Nossa, em cima do Palmeiras, ganhamos a Copa do Brasil, vamos para Libertadores. Tipo, nossa, isso o corintiano enxerga como maravilha. sim, Assim como foi o ano passado, que o Corinthians também teve um ano terrível e nas últimas 8 rodadas o Corinthians voou. sim. Não foi o caso no final desse Brasileirão, mas eu acho que o Corinthians ele tem que, sabe, cara, a torcida passa um ano muito frustrante para ver se no final vai ter valido a pena ou não. Eu acho que o título paulista ele engrandece muitos jogadores que estavam no clube, muitos jogadores que ficaram no Corinthians para fazer o Corinthians ganhar títulos de novo, né? Sim. E, mas assim, ficar atrás do Santos, nessa jornada que o Santos teve esse ano, eu acho assim, decepcionante. Ah, cara, eu acho que o Corinthians, ele não é um time barato, né? Ele não é um time assim, meia boca. Eu acho que é um time que às vezes é mal montado. Nos últimos anos foi meio mal montado. E quando tem aquela arrancada no final do ano passado, a galera esperava outra coisa, né? Esperava que não ia comer. Só que, cara, foi uma arrancada, é o que a gente fala do futebol brasileiro, tem esse tipo de arrancada meio aleatória. Tem esse tipo de time que começa voando e termina rebaixado. O Internacional, cara, do nada tava ali. Do nada É, não, mas assim, caramba, como assim o Internacional vai cair? E como assim o Santos terminou na frente do Corinthians, tá vendo? O exato. futebol brasileiro tem dessa. Agora, como você falou, cara, parece que o corintiano ele aceita sofrer muito pra talvez ganhar alguma coisa, sendo que assim, a diretoria, cara, só se endivida. Então assim, cara, vai ser muito engraçado se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil e o Palmeiras não, na ótica do corintiano. Mas mesmo Exato. que eu acho que vai ser muito legal pro futebol, não, eu não sou corintiano nem palmeirense, mas assim, vai ser muito engraçado. Só que, cara, é isso, velho, tipo, daí parece que assim, tá tudo bem, o Corinthians no 13º, eu não acho que tá tudo bem. Tá ligado? Eu não acho que tem 12 times melhores que o Nem Corinthians, você, nem entendeu? nenhum torcedor corintiano. Entendeu? Ainda mais né, que a gente tá falando bastante aqui, os investimentos que o time tem. Não, não dá, Não dá mano. pra, não dá pra pensar o Corinthians ficando em 13º. Por mais que esteja brigando agora por título, tendo já ganhado o título esse ano, eu acho que o Corinthians se posicionar desse jeito no Brasileirão, é, eu acho que é ruim, sabe? O Corinthians, se ano que vem ele perde a Copa do Brasil e fica só jogando Sul-Americana, pode não ganhar mais nada, o Palmeiras pode acordar pra vida e ganhar todos os títulos de novo. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem que aproveitar essas oportunidades, sabe? Teve esse ano que poderia ter aproveitado, não É. aproveitou. Agora, o Santos, esse time é muito legal, cara. Eu gosto muito do Santos, eu não sou santista também, mas eu gosto muito do Santos. E aí, eis a questão, né? Porque temos, então, um jogador, como você falou, que ocupou todos os holofotes, ele querendo ou não, e acho que isso seria até natural em certo ponto. Só que isso aconteceu porque ele também puxa esses Sim, holofotes, não é uma coisa como se ele fosse um cara tímido que só joga bola, ele é um cara que puxa isso pra ele sim. também. É um jogador midiático. É um jogador. No conceito da palavra, ele é midiático. Isso não quer dizer que o cara joga menos bola do que tem Sim. de mídia, mas ele é midiático. Ele também chama pela personalidade dele. E eu acho que isso influenciou o futebol do Santos, cara. Eu acho que o Neymar na reta final, ele joga muito bem, ele, pô, carrega o time pra sair dessa zona de rebaixamento, pra não cair, Ele entendeu? faz seis Mas, gols e assistência nos mas eu últimos acho que ao 5 jogos. mesmo tempo, mesmo obviamente ele não queria isso não é uma coisa que nenhum jogador quer atrapalhar, mas em certo momento, o fato
do Neymar estar ali, eu acho que deixava o ambiente do Santos muito mais difícil de lidar. Eu acho que quando ele discute com o torcedor, cara, eu acho que foi uma das piores cenas que eu já vi no futebol nos últimos anos. Foi ridículo. E depois, assim, a questão. Ele sempre machucava, então vou montar um time pro Neymar e ele não vai estar disponível. Eu acho que também o lance no jogo contra o Flamengo, né? Que ele sai xingando Sim. o próprio companheiro. E, cara, eu acho que ficou um mal-estar de forma geral. Eu acho que isso não foi só eu que achei, não foi uma opinião só minha. Mas eu vejo que, assim, é interessante, né? O Neymar nesse ano do Santos, pro Santos, não pro Neymar, pro Santos, foi positivo ou negativo pra você? Cara, é difícil saber, Uhum. porque sem o Neymar, a gente vê hoje que sem o Neymar, sem os números que ele entregou pro Santos, o Santos estaria rebaixado. Sim. Mas será que essa seria a situação do Santos sem o Neymar? Será que o Santos teria essa briga por não ser rebaixado sem o Neymar? Então eu acho que é importante pensar nisso, né? O Neymar que era um jogador cotado para ou vai pro Santos ou vai pro Flamengo, era meio que essas ideias, né? Acabou indo obviamente pro Santos, que é o time que ele cresceu, né? O time que ele Uhum. encantou o mundo todo. Mas assim, eu acho que se o Neymar tivesse condições de jogar como Ele ele jogou, comprava o Santos. Não, ele tem condições, na verdade, né? Então, é, se se ele o que quiser, ele era compra. até discutido se o pai dele ia comprar um pouco do Santos, se não ia, Já né? comprou o Pelé, agora É, comprou o exato. Santos. Já, então beleza. E mas assim, eu acho que o Neymar se ele joga o campeonato inteiro como ele jogou essas últimas rodadas, o Santos estaria na parte de cima da tabela. Sim, Mas ele não tem essa condição. não tem. Ele não pode entregar todo esse esforço físico. E todo mundo sabe disso. Viralizou recentemente, o torcedor do Santos conversando com o Neymar, falando, pô, eu te dou meus dois joelhos, E ele te dou meu falou. joelho, e o Neymar fala, preciso dos dois. Então o Neymar sabe que precisa de dois joelhos. Todo o Brasil sabe que o Neymar precisa de um corpo inteiro novo para jogar. Agora, se o Santos está satisfeito tendo o menino de volta para casa, né? Tendo o grande ídolo dessa geração de volta e podendo, né, de novo estar disputando a Sul-Americana, que é uma competição internacional, o Santos vai voltando ali, vai se ajustando. Se o torcedor santista entende que isso pode, né, no fim gerar frutos, no fim voltar a ser um Santos como foi até recentemente, que Mas não vai chegou ser. chegou no final de Libertadores. Não vai ser. A gente tem que Não, ver, não vai, cara. mano. Sabe por que não O... vai? Porque o Neymar, ele não consegue estar em campo com frequência. a gente tem que ver se o Entendeu? Neymar vai ser uma opção pro Santos, né? Será que o Neymar fica E no esse é o Santos? ponto. Ele sai do jogo, né, e pergunta, você vai ficar? E ele fala, não sei, a minha casa é o Santos, né? O carinho que o Neymar tem pelo Santos é óbvio, ninguém Sim. discute isso. Apesar de que eu tenho uma frase, o Neymar, ele gosta do Santos, não ama. Tem diferença. Mas tá tudo bem. Ah, não, É, você acha que ele ama? eu acho que ele ama profundamente o É, Santos. não Se sei. fosse, porque ele poderia não voltar, ele poderia não se arriscar nesse final de reta pensando em seleção brasileira e se arriscou. Sim, isso é Então, verdade. eu acho que assim, também tem a parte que a gente tem que entender que o Neymar, ao fazer o que ele fez, o Neymar protege a própria imagem. Porque ele se persiste como um dos melhores jogadores. Uhum, Porque agora a gente tá aqui falando que o Neymar salvou o Santos. E sim. não foi o Santos que se salvou. Então, a É, gente tem que quando entender eu falo que o Neymar ama gosta do Santos, não ama o Santos, eu falo porque ele tem um carinho muito grande, ele tem gratidão pelo Santos. Eu acho que quando ele entra em campo, ele realmente quer que o Santos seja campeão, não pensa só nele. Só que eu acho que vamos filosofar aqui, né? O amor, já viu aquela história de que se você ama, você vai pegar aquela planta e vai regar ela pra ela crescer. Se você gosta, Sim. você vai arrancar ela pra você. Tipo assim, eu acho que o Neymar, cara, ele gosta muito do Santos. Mas o Neymar, assim, ele voltou pro Santos. Cara, ele poderia sim ter ido pra MLS, por exemplo, provavelmente. Mas E só. pode até ir agora, Pode ir né? agora. Mas é tipo assim, inclusive esse é o ponto. Eu acho que tanto quando o Neymar chega quanto agora, ele faz um contrato de 6 meses. Por que ele faz um contrato de 6 meses? A única razão que faz sentido é ele esperar que pudesse receber proposta. Da Europa, provavelmente. Né? Porque da MLS ele já teria antes, provavelmente. Sim. Então, ele espera receber uma proposta da Europa que não chega, porque ele não conseguiu jogar, não conseguiu estar em campo com frequência, nenhum time apostou nele. E aí ele vai, agora eu vou ficar no Santos. Então, cara, eu acho que o Neymar gosta do Santos. Santos ele gosta mais de qualquer time do Brasil. Mas eu acho que, tipo assim, não, por exemplo, bota no patamar, sei lá, Totti e Roma. Entendeu? Tipo, Cacilhas e Real Madrid. Esses times europeus, Rogério Ceni e São Paulo. Sabe? Marcos e Palmeiras. Eu não acho que o Neymar tem esse nível de relação com o Santos. Tem não de idolatria. Eu acho que
pelo talento, Ele pelo quem tem, ele é, é, eu acho que só depois do Pelé, é, talvez. No Santos é bizarro o nível, mas em questão de relação de amor, de afeto, não sei se o Neymar tem essa mesma consideração pelo Santos, tá ligado? Desses caras que eu citei. sim. Mas ele falou que não sabe se vai ficar. Cara, mas assim, acho que esse é o ponto. Pra onde o Neymar vai se ele não ficar no Santos, tá Uhum. ligado? Há 6 meses da Copa, onde ele tem que estar correndo. O Ancelotti, cara, eu acho que o Ancelotti quer contar com o Neymar, mas eu acho que o Ancelotti não vai ceder tudo pro Neymar que nem o técnico Uhum. cederia. Tipo assim, tem vaga cativa. Os jogadores mesmo querem isso. O Rodrigo falou, né, agora recentemente, o Neymar a gente tem a missão. Os jogadores querem o Neymar, vão fazer de tudo pro Neymar estar lá, mas o Ancelotti não vai se render. Tipo assim, Uhum. vocês mandam. Não, ele manda. Então eu acho que assim, cara, o Neymar ele tem que estar preparado pra Copa. Eu acho que ele não vai fazer isso tipo MLS agora. Então, assim, pra Europa ele não vai conseguir, mano. Infelizmente, o Neymar, talento, qualquer time da Europa hoje, mano, talvez sei lá, o Manchester City não precise de um talento igual o Neymar, o Liverpool talvez, e olhe lá, mas não é só talento, entendeu? Então nenhum time vai querer pagar o que tem que pagar pro Neymar pra ter ele em 10 Sim. jogos. Então não dá, entendeu? Não tem como. É, eu acho que é isso. O único time que se compromete a pagar o que o Neymar pede pra ter ele pouco é o É o Santos. Santos. É o único time que faz sentido, assim. E até eu penso assim, arriscando com as palavras, se não teria espaço no Flamengo. Se o Não, Neymar. não teria porque o Felipe Luiz não ia querer de jeito nenhum cara que nem ele. É, Não ia porque o futebol do Flamengo é de muita intensidade. E pra você ter o Neymar no time, você tem que ceder. Você tem que entender que o Neymar não vai marcar do jeito que os outros marcam. E obviamente que ele entregaria muito mais no Flamengo, porque teria jogadores muito melhores. sim, Mas um time que acabou de ser campeão da Libertadores, acabou de ser campeão de tudo, cara, esse time não precisa de um jogador a mais que vai ganhar 3 milhões sim. pra talvez estar em campo. E vai pegar todos os holofotes do mundo pra Então ele. eu acho que Entendeu? no final a gente conclui que é isso, que É o o Santos. Neymar fica no É, Santos fica, mano. Não tem como. Tá e ligado? que é onde tem para é o lugar que tem pra ele mostrar o futebol dele, Uhum. porque é o único time que vai fazer sentido. E acho que é isso, cara. A gente tem que ver como é que vai estar, primeiro fisicamente e Uhum. depois mentalmente, né? Ele deu uma última entrevista no último jogo falando sobre essa questão mental, né? Que ele pediu ajuda, pediu socorro para as pessoas em volta dele, Sim, porque ele mentalmente ele não estava conseguindo mais. sim. E, e bom, agora ele vai ter bastante tempo para se preparar quanto a isso, né? O Brasileirão ano que vem começa mais cedo. Tem um outro campeonato paulista também, que tem esse novo formato, Cara, né? o Neymar jogar Campeonato Paulista é muito ruim pra ele, mano. Ele vai jogar provavelmente em gramado ruim. Ele vai jogar contra times Eu acho que. que ele não joga. Eu acho que os times grandes de São Paulo, eu acho que vão lidar com o Campeonato Paulista como forma de treinar os jogadores que menos jogam, sabe? Uma forma Sim. de colocar talvez pessoas da base para jogar contra times menores e tudo mais. E eu acho Uhum. que é isso, cara. O ano do Santos, no ano que vem, obviamente, não promete nada. E como não promete nada, se o Neymar entrega qualquer coisa, entrega um possível, talvez um título do Paulista, talvez um Não, se título o de Neymar conseguir ser Sul-Americana. campeão paulista, mano, pra mim já vai estar valendo. Então eu acho que Entendeu? eu acho que é isso, sabe? Se Uhum. a gente bota em comparação, né, que se ano que vem o Palmeiras ganha um Paulista, ele fez a função dele. Se o ano que vem o Santos ganha o Paulista, é um gigantesco título. Sim. Então eu acho que é isso, cara. Mas eu acho que. Eu não vou nem falar dos outros times, que. Assim, cara, não dá pra entender o Internacional, sinceramente. O Ceará, ele conseguiu. O Ceará, ele não passou nenhuma rodada, né, na zona de rebaixamento. Exato. E O conseguiu Ceará, ser o Ceará rebaixado. fica 37 rodadas fora E não, isso é da zona do inacreditável. rebaixamento Deu as e mãos só pro na última cai. Fortaleza. É isso, cara. Eles são muito amigos. Não queriam perder o clássico ano que É. vem, tá ligado? O Sport. Eu confesso que eu esperava um pouco mais do Sport, apesar de que, né? Ah, eu não. Entendeu? com Tipo. essa, com essa construção e com o investimento que o esporte tem, eu acho que era talvez não esperar um campeonato tão É, ruim, porque né? 17 pontos é esculacho. Você perder 28 jogos, eu acho que assim, eu acho que é complicado, Sim. sabe? Você tem que fazer uma construção diferente na Série B para você chegar um pouquinho mais preparado, quem sabe, né? Mas eu fiquei um pouco chateado que o Ceará e o Fortaleza caíram, né? São times do Nordeste, eu acho mais proveitoso pro campeonato, quanto mais times do Nordeste tiver, eu acho É, a melhor. torcida dos dois é absurda, né? Exato, A torcida exato. dos Eles dois é trazem, eles bizarra. trazem muito nessa questão. E o Inter foi um time que apareceu aí, né? Foi um time que a gente não esperava que ficaria no topo da tabela e nem no final dela. E aí, do nada, o Inter era um dos times mais cotados para cair.
na minha honesta opinião, eu achei que seria um desses times nordestinos e o Internacional para cair. Conseguiu se salvar na última rodada, né? Fez um bom jogo contra o Bragantino, ganhou. E o Vitória também, né? Vitória, basicamente, os times que tinham que fazer a lição de casa fizeram. O Ceará tinha um enfrentamento mais difícil, né? As Sim. pessoas Não, o Ceará imaginavam. na reta final, Exato, o Ceará nas três últimas sacanagem. rodadas pega Cruzeiro, Flamengo e Os Palmeiras. caras, Real Madrid, Manchester City, assim, sabe? Pega todo É, mundo. sacanagem. E, e aí, assim, a gente vê que o Ceará poderia ter até ganho do Palmeiras, né, com o Uhum. jogo que fez, mas no final não conseguiu. O Palmeiras queria mostrar ali um último jogo de serviço, né, mostrar que mesmo não valendo mais nada, ainda estava a fim de ganhar. E o Fortaleza, acho que é isso, cara. Tinha, É, tinha um enfrentamento difícil parecia também, que ia escapar no final e não deu. E eu fiquei triste, cara. Eu queria que os dois tivessem continuado, né? continuado. Eu acho muito legal a torcida dos Mas eu acho que dois. ano que vem o Campeonato Brasileiro ele vem legal também, o Remo vai subir, né? Então, quer dizer, já subiu, né? Sim. Então, é outro estado, outra cidade nova para times grandes irem conhecer, como foi o de Mirassol, quem sabe, né? O Remo é difícil, né? Ter um projeto tão bom quanto o do Mirassol, mas quem sabe também surpreende ano que vem. E acho que é isso, cara. Pro ano que vem, esses times como o Inter, como o Vitória, como até o Vasco, tem que se alertar de para ficar esperto de não sofrer como sofreu esse ano, né? Vai sofrer. Sempre sofre, né? Não, cara, tá na regra. O Vasco tem que brigar pra não cair uma parte do Exato. campeonato. É máfia. E brigou, né? O Vasco Sim. que no final do campeonato discutia se podia pegar até G8. Era essa a discussão do Vasco. E Sim. aí o Vasco tem a pior histórico das últimas rodadas, né? Perde 7 jogos em 8, se eu não me engano. Mas consegue se posicionar em décimo quarto, né? Vai para a Sula. Agora, né, teve o enfrentamento com o Fluminense na Copa do Brasil. Fez um bom jogo, né? Por mais que tenha virado só no final. O Vasco no segundo tempo foi bem melhor que o Fluminense. Posso cravar aqui? Pode. Posso? Pega teu dinheiro que você ganhou suado, pode colocar tudo, que o Vasco vai ser campeão. Cara, eu acho que não. Não, Eu acho que, não, eu acho que bem longe é, da realidade, assim. confia. Pode pegar todo o seu dinheiro lá de Bitcoin e colocar que o Vasco vai ser campeão, cara. Cara, eu acho que Cara, não. vai ser campeão. Eu acho que não. Eu Vai acho ser que é, campeão. eu acho que é muito improvável, porque até se na minha visão, né, o Cruzeiro era o time mais favorito, né, digamos assim, até o Fluminense ali correndo um pouquinho por fora com o final do campeonato que fez, mas eu fiquei bem surpreso com esses dois resultados, né, o Vasco e o Corinthians vencendo. A gente vê aqui, né, em comparativo, são os dois times que estão aqui em cima e os dois times que estão aqui embaixo, e os times que estão mais embaixo são os times que venceram. Mas é isso, né? Mata-mata é surpresa, né? O Vasco vai ser campeão. E, mas é isso. Se é como a gente estava falando do Corinthians. Se no final do ano do Vascaíno ele é campeão da Copa do Brasil, é, ficou mesmo que 2 pontos fora da zona. Ele é campeão da Copa do Brasil, vai jogar uma Libertadores, vai entrar mais caixa para dentro do Vasco, que também é um problema do Vasco, né? A questão financeira. E aí a gente tem que ver, né? Pô, a gente vai ver o Vasco numa Libertadores, a gente não vai esperar nada do Vasco, né? Na Cara, Libertadores. mas acho que é isso, velho. Eu acho que do Campeonato Brasileiro esse ano, como a gente falou, acho que Flamengo, Palmeiras, cara, seguiram a linha natural de um ficar em primeiro, ficar em segundo, não dá pros Sim, dois ser campeão, né? Como eu estava falando aqui da tabela do Brasileiro, tem outros times que surpreenderam, Cruzeiro, Mirassol, não preciso nem falar, Fluminense em quinto também. É bizarro pensar que talvez do top 10 do Brasileiro, a maioria surpreendeu, sim, tá ligado? E ao mesmo tempo, no Z4, lá no começo, talvez citassem, talvez não o Fortaleza, mas os outros três citariam também. sim. Então acho legal como o Campeonato Brasileiro é diferente nesse sentido. Cara, o Campeonato Brasileiro, ele sempre surpreende, né? Uhum, Sempre tem alguma novidade, algum time que aparece ali no G4, algum time que aparece do nada no Z4 também. uhum. O Flamengo, eu acho que é o time que não vai surpreender, porque o que se espera do Flamengo é título. O Palmeiras, querendo ou não, surpreendeu, porque também se espera título do Palmeiras e ele não entregou isso. Então, Uhum. querendo ou não, é uma forma de surpresa. E, cara, o Flamengo agora disputa, né, o Mundial. Já ganhou do Cruz Azul, vai jogar contra o Pirâmides e se espera, né, que ganhe do Pirâmides e vai jogar contra o PSG. E aí é aquilo, E cara. vai ganhar do PSG. O,
Então, o Flamengo em 19 fez um ótimo jogo contra um ótimo Liverpool. E o PSG que tem algumas baixas, né? Já tem o Hakimi como baixa. Tem outros jogadores que não são titulares, mas também estão lesionados. E assim, pode surpreender. Uhum. Pode ganhar. Eu acho que é isso. O Flamengo chega contra o que foi o time mais dominante da Europa, o time mais dominante do mundo. é, e chega lá e ganha, o Flamengo se mostra como um novo time. Um time melhor que o Palmeiras, como foi o ano todo, mas que pode no ano que vem ganhar a Tríplice Coroa. Eu acho que é uma coisa que já poderia ter acontecido esse ano. Como a gente sempre sabe, um time acaba priorizando um campeonato, né? Acaba deixando o outro de lado, mas com o elenco que o Flamengo tem, eu acho que ele pode priorizar todos os campeonatos ao mesmo tempo, sabe? Cara, e acho essa uma ótima forma de encerrar com essas aspas do nosso querido João Pedro Senna, né? Sobrinho do ídolo nacional brasileiro Ayrton Não, que Senna, isso. né? Quem me dera. Manda um alô aí. Não, pô, acho que pro, pro ano que vem do brasileiro, o, o que a gente espera é isso, né? Muito bom a gente trocar essa ideia aqui. Quem dera se eu fosse, né, da família do nosso ídolo Ayrton, mas um grande abraço aí pra todo mundo. Foi bom demais. Não, foi bom demais. E acho que é legal fechar com essas aspas mesmo, sabe? O Flamengo vai ganhar a Tríplice Coroa ano que vem, foi o que o João Pedro disse. Se não ganhar, ele vai vir de tanguinha igual o Neto prometeu, né? Não, Então, isso aí não, não você saiu. prometeu, são Isso aí suas não saiu de aspas, mim. são suas aspas. E fechamos então esse primeiro episódio, né, do 2 a 1 Podcast. Foi um prazer estar falando com todos vocês aqui. E tamo junto, vamos por mais É isso aí. aí. E agora eu vou pedir, se você gostou, se inscreve, comenta. Discorde, porque o importante realmente é discordar. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É isso.